Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente para dar continuidade ao conteúdo da nossa disciplina. Hoje nós vamos tratar dos poderes da administração pública, né? Nós fazemos uma rápida recapitulação do que nós vimos até aqui. Nós vimos as noções gerais da administração pública, noções em seu sentido objetivo, subjetivo. Estudamos quais são os principais serviços que devem ser prestados pela administração pública. Tratamos ainda nas aulas presenciais dos órgãos, como era a classificação desses órgãos e como eles deveriam prestar essa atividade, e a questão da hierarquia existente entre os órgãos e a administração direta. E tratamos ainda das entidades da administração indireta, que vocês devem já ter acompanhado pelas aulas, né, por meio dos vídeos. Tratando das 4 entidades da administração indireta, e na última aula eu disponibilizei uma nota de aula para vocês, tratando das entidades do terceiro setor, tá certo? Então, quem por acaso ainda não tiver visto, eu peço que conclua esses assuntos, tá certo? Inclusive, na última aula, eu também disponibilizei vídeos de um outro professor que é especialista no assunto, para que vocês também variassem um pouco da metodologia da aula e pudessem ter ver vídeos diferentes. Mas hoje a gente retoma então nossa videoaula habitual e iremos estudar os poderes da administração pública, né? Nós iremos estudar, então, quais são as prerrogativas da administração para que ela consiga executar todos esses serviços essenciais que a gente viu, né? E a gente vai verificar, quando a gente fala que dá poderes à administração pública, a gente está tratando, em regra, da administração direta e indireta. Se houver algum registro específico em relação a isso, eu faço para vocês, mas aqui são os poderes, então, da administração pública de uma forma geral. Por isso que é bom que vocês tenham a noção de quem são essas entidades, né, que fazem parte da administração indireta, para que vocês possam entender também melhor o contexto dessa aula. Em relação ao acompanhamento dessa aula, eu estou disponibilizando para vocês os slides, né, que seriam passados na nossa aula de hoje presencial. Então, vocês ficam com o acesso a esse material. Destaco inicialmente que boa parte dos conceitos foi retirada do livro da professora Fernanda Marinella. Esse livro, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas é o livro Direito Administrativo, que eu tinha indicado para vocês na primeira aula. Mas outros também tratam bem do tema. Eu escolhi a professora Marinella porque eu acho que ela traz os conceitos de uma forma bem didática. Então, fica o registro e ao final dos slides vocês encontram essa referência bibliográfica também, tá bom? Então, como dito, nós vamos estudar os poderes da administração. Vocês podem acompanhar o nosso vídeo a partir dos slides que foram anexados ao sistema. Nós vamos começar a dar início aqui, então, à aula. E eu destaquei para vocês no primeiro slide que os poderes da administração pública, eles também são conhecidos como prerrogativas, né? Como eu disse, são prerrogativas, são os meios a partir dos quais a administração vai conseguir perseguir o interesse público e a realização de suas atividades essenciais. Essa palavra prerrogativas, ela é definida aqui pela professora Fernanda Marinella como privilégios que são concedidos à administração pública. Eu diria que privilégios pode não ser uma palavra mais correta tecnicamente, porque privilégio nos leva a pensar logo em vantagem, né? Quando alguém tem um privilégio, ela tem uma grande vantagem. E a prerrogativa deve nos trazer uma noção de que, na verdade, se trata de uma vantagem, mas dentro de uma necessidade.
Quer dizer, esse privilégio ele é atribuído à administração pública porque ela tem uma grande necessidade de realizar aquele serviço. Então, é a partir dessas prerrogativas que ela vai conseguir realizar da melhor forma o interesse público, tá bom? Então, prerrogativas como eu defini para vocês, a partir da definição da professora Marinella, são privilégios concedidos à administração pública para oferecer-lhes meios que assegurem o exercício de suas atividades, certo? Dentre as prerrogativas se encontram os poderes administrativos, poderes da administração pública. Aqui, ao final do primeiro slide, eu faço uma observação para vocês. Qual a distinção, se perguntarem a vocês, entre poderes da administração pública e poderes do Estado? Algum de vocês já saberia, nesse momento, responder a essa pergunta? Então, eu já faço o registro no início da aula para que vocês não venham a se confundir. E aí vocês podem fazer uma anotação complementar no material de estudo de vocês, no sentido de que os poderes da administração pública são esses que a gente vai estudar nessa aula de hoje. Tudo bem? Os poderes do Estado já são aqueles nossos velhos conhecidos: executivo, legislativo e judiciário. Tá bom? Então é importante que vocês saibam distinguir, quando lhes for questionado, quais são os poderes do Estado. E os poderes do Estado são esses três que a gente já conhece há mais tempo. Quando se falar em poderes da administração pública, né, tecnicamente se está tratando dos poderes que a gente vai ver a partir de agora. Tá bom? Passando para o segundo slide, eu destaco com vocês que, como eu tinha falado, o administrador público, em muitas situações, ele tem o dever de agir, né? Então, a gente fala que são poderes da administração pública, mas, na verdade, são poderes-deveres, certo? A gente tem que ter essa ideia, né, de obrigatoriedade dentro desses poderes da administração pública. E temos que ter ainda em mente que esses poderes, como eu disse, o nome mais correto seria prerrogativa e não propriamente privilégio, porque eles estão totalmente condicionados aos limites da lei. Portanto, como a gente vai ver em aulas seguintes, o administrador ele deve seguir o princípio da legalidade, deve respeitar esse princípio. E por essa razão, o exercício de todos esses poderes que a gente vai ver, ele fica condicionado aos limites legais, tá certo? Então, vocês tenham isso em mente, que se tratam de prerrogativas para alguns privilégios, mas vejam, privilégios para que a administração consiga realizar as suas atividades a contento. E, acima de tudo, o administrador ele vai estar vinculado às leis existentes. Passando, então, para a classificação desses poderes. Quais são os poderes da administração pública? Aqui, eu trago para vocês uma primeira classificação que é encontrada nas doutrinas, que é a divisão entre poder vinculado e poder discricionário. Eu já faço uma primeira observação no sentido de que pode ser que a doutrina que vocês utilizem não traga essa classificação quanto aos poderes, já que há uma parte dos doutrinadores que entende que isso não seria uma classificação de poder, mas sim de ato administrativo. Então, há doutrinadores como Celso Antônio Bandeiras de Mello, Maria Silva Zanella de Pietro, que entendem que isso seria uma classificação de ato. Nós temos os atos vinculados e os atos discricionários. E quando a gente for estudar atos, a gente vai ver que realmente existem essas duas modalidades de ato. Mas eu acho importante que a gente também veja a vinculação e a discricionariedade aqui dentro da classificação de poder, já que isso, pelo menos em termos de provas mais práticas, de concurso, costuma ser assim cobrado. E essa classificação, ela existe porque ela pretende analisar o grau de liberdade do administrador ao agir dentro do exercício daquele poder.
Então, eu trouxe para vocês aqui a classificação com as definições do professor Eli Lopes Meireles. E ele expõe que o poder vinculado é aquele em que o administrador não tem liberdade de escolha, certo? Então, a gente acabou de falar que o administrador público, ele está vinculado ao princípio da legalidade. Mas a gente sabe que muitas vezes a lei, ela traz conceitos abertos, né? Ela traz conceitos mais abertos que deixam alguma liberdade de escolha para aquele que está aplicando a lei. Quando a gente tem o poder vinculado, se entende que, naquele caso, não há liberdade de escolha. Portanto, o administrador ele tem que seguir estritamente a legalidade e, naquele momento, a lei não deu outra escolha para ele a não ser agir daquela forma. Por outro lado, quando se fala em poder discricionário, nós temos que é aquele em que o administrador ele pode atuar de acordo com um juízo de conveniência e oportunidade. O que é que quer dizer? Que dentro daquela moldura da lei, do que a lei permitiu, o administrador ele consegue, dentro do juízo dele de conveniência e oportunidade, escolher qual o melhor caminho, tá certo? Então, essa seria a diferença entre o poder vinculado e o poder discricionário do administrador. E aí eu fiz um registro para vocês no slide seguinte e coloquei um registro como fica a dica, né? Vocês vão ver outros ao longo da aula que são passagens importantes que costumam ser cobradas de vocês para que vocês não venham a se confundir, tá certo? Tanto não venham a se confundir quando estiverem falando sobre o assunto, quanto nos exames que vocês forem fazer. Então, qual é a dica? Que discricionariedade é diferente de arbitrariedade. Por quê? Porque vocês vão se lembrar sempre do que a gente falou desde o início, que o administrador ele está vinculado ao princípio da legalidade. Dessa forma, se ele tem que atuar dentro dos limites da lei, ele não pode tomar atitudes arbitrárias, porque atitudes arbitrárias elas são consideradas ilegítimas e inválidas. Elas extrapolam a lei, elas são ilegais, tá certo? Então, a discricionariedade é uma margem de escolha dentro dos limites legais. A arbitrariedade já é agir em excesso à lei de forma ilegítima e se trata daquilo que comumente se chama de abuso de poder, tá bom? Então, fiquem com esse registro. Passo seguinte, nós vamos verificar um outro poder. Um poder bastante importante da administração pública, que é o poder regulamentar. Conforme a definição que vocês podem acompanhar pelo slide, é o poder conferido ao administrador, em regra, chefe do Poder Executivo, para editar normas complementares à lei, permitindo a sua fiel execução, certo? E aí eu trago para vocês, no final desse slide, a referência normativa constitucional desse poder, que é o artigo 84, inciso 4, que dispõe que compete privativamente ao presidente da República sancionar e promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. E esse dispositivo, em razão do paralelismo, nós vamos encontrar também em constituições estaduais. Por isso que lá na conceituação, a gente falou que é um poder conferido em regra ao chefe do Poder Executivo, tá bom? E aí, se destacam na doutrina 2 tipos de regulamento. O primeiro tipo de regulamento, aí, pertencente ao poder regulamentar, seria o regulamento executivo, que é justamente esse que está previsto no artigo 84, inciso 4, que dispõe que o regulamento ele deve simplesmente complementar a lei, tá certo? Aqui nós não temos uma previsão de que cabe ao presidente da República, digamos assim, publicar uma lei própria, né? A gente sabe que compete a ele
promulgar e fazer publicar as leis, mas que ele não vai expedir a lei, tá certo? Ele só pode expedir decretos, regulamentos que venham ajudar a execução dessa lei, tá bom? E aí surge uma grande dúvida se no Brasil existe, além desse tipo de regulamento, que é o regulamento executivo, existiria também o regulamento autônomo, que é o que eu trago para vocês no slide seguinte, que ele é também denominado de independente, que é aquele que tem o poder de inovar na ordem jurídica, estabelecendo normas sobre matérias não disciplinadas em lei, certo? E aí, o regulamento autônomo existia desde que a Constituição foi editada, um entendimento uniforme no sentido de que não era possível o regulamento autônomo no Brasil, né? De que só existia esse regulamento executivo, em que o chefe do poder executivo ele vai expedir decretos e regulamentos para a fiel execução dessas leis em sentido amplo. Mas, em 2001, por meio de uma emenda constitucional, na emenda constitucional 32, como eu fiz o registro para vocês, foi inserido o inciso 6º ao artigo 84, que passou a dispor que o presidente da República ele pode tratar, mediante decreto, de duas matérias específicas previstas nas alíneas A e B, quais sejam a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa na criação ou extinção de órgãos públicos, e extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, a partir de 2001, com essa previsão de que o presidente ele pode dispor mediante o decreto sobre essas matérias, se passou a admitir que existe, sim, no Brasil, a possibilidade do regulamento autônomo. E o que isso quer dizer? Que esse regulamento ele não está necessariamente vinculado a uma lei publicada, certo? Então, assim, esse não é um assunto pacífico, porque em algumas doutrinas vocês vão encontrar o entendimento de que, ainda assim, ainda nesses casos, o chefe do Poder Executivo ele estaria, sim, vinculado aos ditames legais e não poderia fugir disso. Mas eu entendo que a grande parte da doutrina hoje aceita esse regulamento autônomo e nós podemos sim reconhecer em provas a existência dele, pelo menos a partir de 2001. Tudo bem? Vão registrando, caso vocês tenham alguma dúvida, caso depois do aprofundamento de leitura de vocês ainda reste alguma indagação, que aí vocês podem me mandar por WhatsApp, por e-mail, para que a gente consiga prosseguir bem na matéria.